Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, estamos juntos aqui, fé em Cristo, vivendo o sonho de Deus, aleluia! Vamos ao texto de hoje que está em Marcos, capítulo 14, o número 54 do versículo. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Como que de repente Pedro estava seguindo Jesus de longe? É o mesmo Pedro que disse que morreria por Jesus. É o mesmo Pedro que disse que estava firme com Jesus. Agora a gente vê um Pedro que estava seguindo o Senhor de longe. E a gente sabe que a nossa vida tudo é um processo. Nada acontece de um dia para a noite. O esfriamento, ele começa leve. Sabe quando ele começa? Quando a gente começa a substituir os compromissos com Jesus e aquilo que está em volta da obra dele, de sua palavra, por algum outro tipo de programa. E eu não estou dizendo que necessariamente esta substituição é feita por algo chamado pecado, assim logo de cara. Pecado vai ser o ato, mas de repente é o trabalho, de repente é o estudo, de repente são outros fatores ligados à nossa vontade ou à nossa necessidade emergencial. E quando a gente menos espera, nós já estamos assim afastando da presença de Deus. A gente começa não indo à igreja com a mesma regularidade, depois não lendo a palavra com a mesma regularidade, depois orando menos, depois falando menos sobre Jesus, depois pensando menos nas palavras de Jesus e em Jesus, depois chamando Jesus só de Deus, e aí daqui a pouco, quando você menos espera, você está mais do que de longe. Às vezes estamos de longe, mas com o corpo presente, mas a mente já viaja em outros planos, em outros projetos, e quando a gente se depara então, não é com esta realidade, estamos seguindo o Senhor de longe. Quando Pedro, ele é confrontado por 3 vezes, ele nega Jesus. Quando a gente vê aqui o capítulo 14, o versículo 66, precisamos prender alguma coisa prática para hoje. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Veja, não é que aqui foi aproveitado um momento em que Pedro estava ali sozinho, pelo menos longe de Jesus, longe dos discípulos, daqueles que estavam com Jesus. Então veio essa pergunta e ela veio de propósito, ela veio de um sacerdote, mas vamos pensar bem na conduta do sacerdote aqui deste tempo. Eles eram muito confrontados por Jesus por ter um coração de pedra religioso, e esse religioso agora vira para Pedro e afirma: tu também estavas com Jesus. Até o sacerdote, até aquele que não estava com Jesus, ele agora olhava para este testemunho de Pedro. Ele não está mais com Jesus, ele está aqui e Jesus está lá. Ele afirmou. Olha, cuidado, às vezes você pensa que está com Deus, mas se você não estiver praticando as palavras de Jesus, não, você não está com Deus. As coisas, elas não melhoram. Olha para a sua volta, não consegue melhorar, e se não consegue sair do mesmo lugar, é um sinal de que você está de longe, você não está de perto, porque é impossível estar perto de Jesus e não ser transformado, a realidade não ser transformada por Ele. Tu também estavas, olha esta palavra, estavas ali com Jesus. Nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós já estamos de longe, pessoas estavam olhando para você, crendo que você estava firme, mas agora está olhando, está reparando que você
estava, porque agora você está longe? Verso 68, mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou, aqui em destaque. Olha, ele negou, ele poderia ter dito: não, eu não estava com Jesus, eu estou com Jesus, estou aqui orando porque agora o meu Senhor, o meu Salvador está vivendo um momento, não é, difícil, mas muito importante para o cumprimento daquilo que é a vontade do Pai. Então eu estou aqui assentado, aquentando aqui neste fogo, porque na verdade Jesus é sim, não é, o fogo que veio, me batizou, me abençoou, mas ele não estava fazendo nada disso. Ao invés dele negar a situação, ele negou Jesus, ele falou: eu não conheço, eu não compreendo o que você está dizendo. Às vezes a gente, pastor, orientando pessoas, a gente vê na cara da pessoa, ela não está compreendendo, ela não quer compreender e ela está negando Jesus, porém não tem essa coragem que Pedro tinha de falar, não é de expor, mas com atitude sim, está negando. Versículo 69, e a criada vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Ela falou para aquele pessoal, aqueles que eram circuncisos só na carne, e falou: este é um deles, ele está aqui fora do rebanho, ele está aqui longe do seu pastor, mas é um deles. Cuidado, porque às vezes você, na calada da noite, no meio da tarde, na madrugada, quer fugir, mas as pessoas sabem que você é de Jesus. Às vezes elas estão no lugar errado, fazendo o que é errado, mas quando você aparece lá, elas sabem, aquele é de outro aprisco. Mas o que está fazendo aqui então? Mas ele outra vez o negou, versículo 70, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele falou assim: olha, se você quer agora, não é, andar longe de Jesus, deixar de praticar o que ele te ensinou, assuma isso logo, mas não vai falar do que você não é um deles, porque você é um deles, porém um deles desviado. Esta é a verdade. Olha, e as pessoas, elas sabem. As pessoas estão de olho, não é, naquilo que a gente faz, embora o nosso alvo não é agradar as pessoas, não é por causa dela, mas é por causa dele. E tem as testemunhas, não é, que são elas, e elas precisam ver Jesus em cada um de nós. Mas precisamos vigiar para aos poucos não nos afastarmos do Pai e do Senhor Jesus. Ele, porém, começou a praguejar no versículo 71 e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Duas coisas: ele, além de negar, ele agora já estava andando como um desviado, ele estava praguejando, ele estava jurando, não é? Ele estava ali naquela situação tão difícil. É complicado. Aquele que está de pé, vigie para não cair, já diz o versículo. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar, o choro do desespero, o choro da crise, o choro, não é, que às vezes não tem mais como fazer nada. Era aquele choro, o choro de uma crise, porque dali ele sabia: Jesus seria crucificado, Jesus iria ao céu, como ele teria novamente uma oportunidade. Ele chorou tanto que após a crucificação Pedro voltou a pescar peixe como antigamente. Ele foi se afastando, e agora, não é, esse choro de rancor o leva a fazer o que ele fazia antes, a ter a mesma vida de antes. Cuidado, não se permita esfriar, porque antes de gelar, não é, passa por aquele processo e a temperatura do morno, e a Bíblia diz que o morno o próprio Senhor vomita. Fique quente, permaneça quente, seja radical contra o pecado, busque ajuda se necessário for, mas mantenha-se perto e com o Senhor Jesus, praticando a sua palavra. Glória a Jesus, até o próximo. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.